Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Participe do chat ao vivo. Deixe o seu comentário. Queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Obrigado a você que sempre deixa o seu comentário, nos conta essa informação. E veja se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, lançou o programa Saúde com a Gente. A finalidade do programa é a melhoria da qualidade e resolutividade dos serviços de atenção primária à saúde dos brasileiros por meio da formação técnica de aproximadamente 381 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que atuam em todo o território nacional. Através do programa serão ofertados em todo o Brasil os cursos técnico de agente comunitário de saúde e técnico em vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias. De forma inédita, a formação desses profissionais ocorrerá no próprio serviço e durante a jornada de trabalho, sem prejuízos, na assistência à população. Espera-se que após a formação, os agentes possam adquirir novos conhecimentos e habilidades para atuarem na melhoria dos indicadores em todas as fases dos ciclos da vida humana. Um programa que possibilitará ainda aperfeiçoar a coleta de informações em saúde, proporcionando a correção e a construção de novas políticas públicas de saúde. E o presidente Jair Bolsonaro, participou do lançamento deste programa. Um abraço aos 380 mil agentes de saúde. Saúde se faz com a gente. Muito obrigado a vocês e nossos parabéns. O governo está dando certo. Temos hoje em dia, Ricardo Barros, um excelente entrosamento com a Câmara e com o Senado. Cezinha de Madureira, temos esse contato maravilhoso, cada vez melhor. Hoje foram aprovadas medidas importantíssimas para o Brasil. Isso vem da perfeita harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Quem podia esperar isso? Há pouco tempo, anos, tínhamos problemas, uma briga quase fratricida entre irmãos. Hoje tem um perfeito relacionamento entre nós. E ninguém, Ricardo Barros, vai destruir esse nosso relacionamento, porque nós temos como norte o Brasil acima de tudo. E o PT diz que eleições venezuelanas foram democráticas. Recentemente houve eleições na Venezuela, Houve a Assembleia Nacional da Venezuela. Sobre a Assembleia Nacional da Venezuela, esse processo foi uma grande manifestação da vontade popular no processo de transformação política, social e econômica daquele país ao longo de 2 décadas. Não, eu não anotei isso aqui para falar para vocês. Isso daqui faz parte da nota que foi divulgada pelo PT por meio da sua presidente, a Gleisi Hoffmann, e também por meio do secretário de Relações Exteriores, secretário de Relações Internacionais, o Romênio Pereira. Pois bem, a nota fala então que a vitória dos aliados do Maduro, que foi uma vitória bem considerável em relação aos opositores, uma vitória com folga. Essa vitória foi uma resposta à perseguição, às pressões que o governo de Maduro vem sofrendo por parte do presidente Donald Trump e também por aqueles que eles chamam de vassalos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, diz a nota do PT. O texto então se coloca como solidário, às eleições muito democráticas, de acordo com o PT, as eleições que ocorreram na Venezuela, contra esses golpistas que querem acabar
com um processo de transformação que foi iniciado pelo Hugo Chávez, né? Um processo maravilhoso para aqueles que estão lá no poder, né? Ignorando completamente as pessoas que estão morrendo de fome naquele país, né? Pelo menos 18 países questionam a legitimidade das eleições, entre eles o Brasil. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil emitiu uma nota com outros 15 países americanos falando sobre o processo ilegítimo, né? Porque o governo de Maduro para esses países é um governo ilegítimo e que a votação ela foi uma votação ilegal por ter sido realizada sem as garantias mínimas do processo democrático. O ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, inclusive, fez várias postagens no Twitter falando a respeito dessas eleições na Venezuela. Ele disse o seguinte, que só se legitimará aos olhos daqueles que apreciam ou toleram a ditadura e o crime organizado. O Ernesto Araújo também falou que que opressão, fome e mais força para o crime são parte do resultado para qualquer legitimação do Maduro. E para finalizar, o Ernesto Araújo afirmou que o Brasil continuará trabalhando com todos os parceiros que quiserem pela redemocratização da Venezuela. Defenderemos a segurança, a dignidade humana e a liberdade na América Latina e em todo o mundo, finalizou o ministro Ernesto Araújo. Pois bem, esses países que assinaram esse documento questionando, né, a legitimidade das eleições venezuelanas, eles cobraram da Venezuela uma solução para que eles consigam de fato fazer uma eleição livre, garantam uma eleição democrática e segura, né, de modo que as pessoas de fato possam eleger alguém naquele país que hoje é comandado por um ditador e é defendido por boa parte dos partidos de esquerda do Brasil, ou se não todos. Bem, pelo menos o PT fez essa manifestação aí escancarada, mostrando para o Brasil e para o mundo o que é a democracia na visão deles. Pois é, o PT diz que as eleições na Venezuela, condenadas por muitos, foram eleições democráticas. E agora essa informação aqui, gente. O ex-presidente Lula está de malas prontas para viajar para o exterior. E sabe qual é o destino de Lula? Cuba! Isso mesmo, na próxima semana, Lula irá para Cuba, onde vai gravar um documentário de longa-metragem dirigido pelo cineasta Oliver Stone. A informação é da jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de São Paulo. Segundo a jornalista, a defesa de Lula, não é? Enviou um comunicado à Justiça brasileira sobre sua saída do país. Ele deixará o Brasil no dia 17 de dezembro, retornando apenas no início de janeiro. Está aí, Lula vai para Cuba, lá num país comunista não tem os festejos de Natal, mas vai, além de gravar, certamente passear um pouco, na boa, tranquilo, mas não há nenhum perigo, não. Cuba seria algo interessante para Lula, não é? Já que é um país comunista, um país que é o sonho de consumo de qualquer petista, de qualquer comunista, de qualquer socialista. Que você acha, brasileiro? O Ministério da Saúde negou uma fake news que circula sobre um possível desmonte do setor de saúde mental que vem sendo alardeado por veículos de desinformação através da fala de alguns profissionais da área. Muita gente preocupada, não é? A respeito dessa informação, inclusive. Segundo o Ministério da Saúde, o que está sendo planejado atualmente é uma atualização das políticas com a revisão de portarias que, segundo a pasta, estariam obsoletas. A pasta federal apontou que o objetivo da revisão é o de tornar a assistência à saúde mental mais acessível e resolutiva, já que há diversos indicadores com dados negativos nessa área,
como a alta das taxas de suicídio e de lesões autoprovocadas, o crescimento da população de rua com transtornos mentais graves, o aumento do uso de drogas e dependência química no país. O Ministério da Saúde também ressaltou que criou um grupo de trabalho com representantes do Ministério da Cidadania, CFM, ABP, CONAS e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, encarregado de analisar, discutir, aprimorar, revogar e criar novos instrumentos para a garantia do cumprimento da nova Política Nacional de Saúde Mental, aprovada em dezembro de 2017. Outro ponto destacado, gente, pela pasta na nova atualização proposta é de que não há qualquer sugestão de isso é importante, não há qualquer sugestão de fechamento dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e dos consultórios de rua. A informação havia sido levantada por uma reportagem publicada por quem? Pelo jornal Folha de São Paulo. Está aí, portanto, a mídia da desinformação fazendo fake news, o Ministério da Saúde esclarecendo os fatos. Inclusive, gente, a deputada federal de extrema esquerda, a Érica Cocai Petes, não é? Do PT, fez afirmações públicas com essa fake news. A notícia também foi veiculada pelo blogueiro Guilherme Amado, da revista Época. E o Ministério da Saúde, como vimos, desmentindo essas afirmações. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria emitiu uma nota de esclarecimento chamando as afirmações de fake news. Tá feito o alerta, então. A deputada Bia Kicis falou sobre bancada conservadora e o novo partido do presidente Bolsonaro. Em entrevista à Gazeta do Povo, a deputada federal Bia Kicis, que é aliada do presidente Jair Bolsonaro, falou de diversos assuntos que são de interesse daqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Bia Kicis falou sobre a Lei Constantino, que prevê, por exemplo, a castração química e penas mais duras para estupradores. Ela também falou sobre um possível nome a ser indicado para a presidência da Câmara, que seria um bom nome para a base do governo, que é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Por ser aliada ao presidente Jair Bolsonaro, Bia Kicis disse que já inclusive conversou com o presidente, que não se opôs ao nome, conversou também com a ministra e que muitas pessoas com quem ela conversou aqui em Brasília, essas pessoas aprovaram a ideia de Tereza Cristina ir para a presidência da Câmara. Ela disse que Tereza não lançará seu nome, mas que ela própria, Bia Kicis, não por ideia dela, mas que já havia ouvido isso, então resolveu adotar e lançar o nome de Tereza Cristina como possível candidata à presidência da Câmara, o que seria muito bom para o governo do presidente Jair Bolsonaro, porque daria andamento às pautas que precisam caminhar, né? As pautas do governo que estão paradas. A Bia Kicis também falou sobre partido, né? O presidente precisa de um partido e o tempo limite para que o presidente escolha esse partido é março de 2021. Então ela disse que até março de 2021 o presidente deve ter um partido já. Ele ainda aguarda pelo Aliança pelo Brasil, né? Espera que esse partido esteja pronto até lá, mas se não tiver, a Bia Kicis comentou que diversos partidos já convidaram o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o PSL, diz ela que há uma chance, mas é uma chance pequena, mas é uma chance de talvez, quem sabe, né? O presidente Jair Bolsonaro retornar ao PSL. Há também o convite do PTB, né, por parte do Roberto Jefferson, que inclusive mudou o estatuto do partido, né, para dar uma cara mais conservadora, está mais aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não esconde de ninguém o interesse que tem de ter o presidente por perto. Então, a Bia disse que até março deve então ter esse partido para abrigar o presidente Jair Bolsonaro e também os bolsonaristas para as eleições de 2022. Mas muita água ainda tem para rolar até lá, né? A Bia Kicis também falou sobre o voto impresso, então ela disse que vai continuar lutando por isso, tem uma PEC dela, né, para ser votada na Câmara e que ela vai continuar lutando por isso e que as pessoas próximas ao presidente vão continuar brigando por essa pauta que é também interesse dos brasileiros, né? Então nós teríamos no Brasil um voto híbrido, que segundo ela já é adotado em outros países também, né? Você tem o voto eletrônico, mas também o voto impresso, que seria o voto impresso apenas para
para um caso de auditoria, né? Hoje isso não é possível por meio apenas das urnas eletrônicas. Enfim, a Bia Kicis falou de diversos assuntos que interessam ao povo brasileiro e principalmente aqueles que estão aliados com a pauta do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, gente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para rebater Miriam Leitão, que classificou o governo do presidente Jair Bolsonaro como um risco de vida. O texto da jornalista foi publicado em sua coluna no jornal O Globo. E, em sua resposta, o deputado Eduardo Bolsonaro citou as ações de Miriam durante o regime militar. Risco de vida é o que a senhora e seus comparsas traziam ao cidadão de bem durante o regime militar, enquanto a imensa maioria da população ganhava sua vida honestamente e vivia sem nenhuma preocupação, rebateu o parlamentar. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, deu um chega pra lá no vice-presidente Hamilton Mourão a respeito do 5G e disse que o assunto vai ser tratado no Ministério das Comunicações e na presidência. Iremos tratar esse tema no Ministério das Comunicações e na Presidência da República, disse Fábio Faria após receber representantes das 5 principais operadoras do país: Vivo, Claro, Oi, TIM e Algar Telecom. Antes, Mourão havia dito que os equipamentos da Huawei estão com 40% das redes de 3G e 4G no país e que o eventual banimento da companhia no 5G iria encarecer os serviços para os consumidores. Questionado sobre o posicionamento de Mourão, Faria disse que o vice-presidente tem prerrogativa para falar sobre qualquer assunto e que tem liberdade de expressão. Mas até hoje nunca recebi pedido de audiência ou convite para falar sobre isso com Mourão, disse o ministro. Esse tema será tratado entre mim e o presidente da República, até porque Mourão está com o Conselho da Amazônia, que demanda muita atenção e muito trabalho. Acho que ele não vai ter tempo para tratar também do tema do 5G, que está sendo bem tratado pelo Ministério, disse o ministro. O leilão do 5G está previsto para 2021, para o fim do primeiro semestre de 2021. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, deve publicar o edital da licitação até o fim de fevereiro, mas não tem poder para banir a Huawei, inclusive que é uma decisão que depende de decreto presidencial, um banimento. O próprio presidente Jair Bolsonaro deu uma forte indireta ao vice-presidente sobre eventuais opiniões públicas dele a respeito de, entre outros assuntos, o 5G. A infraestrutura, ou seja, as torres, as infovias, isso é que é fornecido pelas empresas e hoje, das 5 principais empresas do mundo, as 2 maiores são chinesas. A terceira e a quarta colocada é uma finlandesa e a outra sueca, é a Nokia e a Ericsson. E a quinta colocada é uma americana que é a Cisco. Na minha visão, e eu vejo que essa visão começa a tomar forma dentro do governo, toda empresa que comprovar que está dentro do seguinte tripé: respeito à nossa soberania, respeito à privacidade dos dados que são transmitidos ali e economicidade, poderá ser contratada para a infraestrutura. Hoje, em relação à empresa chinesa, a Huawei, 40% da infraestrutura que nós temos hoje, 3G e 4G, é dela. Então, se por acaso houvesse dizer, não, o Huawei não pode fornecer equipamento, vai custar muito mais caro, porque vai ter que desmantelar tudo que tem aqui, porque ela não fala com os equipamentos das outras. Ninguém vem falar 5G comigo e não está aberta a agenda para quem quer que seja a pessoa, a não ser que ela venha acompanhado do ministro Fábio Faria das Comunicações. Cada ministro tem a sua atribuição. Nós aqui vivemos em harmonia, mas nenhum ultrapassa os seus limites. Porque só assim podemos manter a hierarquia e o bom andamento do governo. Repito, 5G, ninguém fala comigo sem antes conversar com o Fábio Faria. E me desculpe, os mais antigos, já que eu sou capitão, eu quero dizer o seguinte: a hierarquia vai pela data de praça.
Então, eu quero cumprimentar aqui o Alexandre Garcia, o mais idoso, o mais antigo militar entre nós, com todo respeito lá, o nosso bravo coronel da nossa Polícia Militar de Minas Gerais. Enquanto João Dória, mesmo com a vacina da China sem ter a aprovação, já anuncia prematuramente datas, a Anvisa diz que não é momento para estipular prazos a respeito da vacinação. E olha, para aqueles que precisam de uma declaração da OMS para tomar alguma posição ou até para raciocinar, né? Porque ultimamente se a OMS não aprovou, não está valendo, né? Então fica aí, a diretora técnica da OMS, a Mariângela Simão, disse em entrevista coletiva ser contra a vacinação obrigatória. Segundo ela, é preciso investir em campanhas de conscientização para que as pessoas possam decidir por elas mesmas, né, tomar o imunizante. Enquanto isso, no Brasil, seguimos aqui com o governador de São Paulo, inclusive já estipulando o prazo para a vacina. De acordo com o governador de São Paulo, o imunizante deve começar a ser aplicado no dia 25 de janeiro. Registra aí, 25 de janeiro, hein? Pelo menos na cabeça dele, né? Porque ele ignora completamente, por exemplo, a Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, ele disse em entrevista que nenhuma das 4 vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, elas têm autorização, né? Elas têm o registro para serem aplicadas na população. Ele disse que essas vacinas, esses laboratórios precisam entregar os documentos de estudo da fase 3 para só depois da entrada no registro. Esse registro demora pelo menos 60 dias. Ele disse que a Anvisa vai trabalhar, claro, com o máximo de rapidez possível, mas com calma e tranquilidade. É possível, porque a prioridade é a segurança do imunizante para as pessoas, né? As pessoas precisam tomar esse imunizante e ter certeza de que vai fazer um bem e não um mal, né? Então, ele desejou inclusive boa sorte àqueles que já estão estipulando prazo, porque ele disse que não é possível trabalhar com prazo agora, até por conta desse não envio de material dos laboratórios, né? Ele disse também que é uma irresponsabilidade falar em prazo agora, porque você gera expectativa na população, né? Então, pode acontecer alguma coisa, né, que estava fora do previsto ali e mudar completamente todo o calendário. Então, você pode ter um atraso que as pessoas não estavam esperando, ou não, pode ter uma grata surpresa e a vacina sair até antes do tempo. Então, por isso, eles não vão trabalhar com prazo. Ainda sobre o imunizante, o presidente Jair Bolsonaro disse em seu Twitter que qualquer uma das vacinas, independente de qual seja, ou se forem todas, né, vacinas aprovadas pela Anvisa serão aplicadas na população. Não será obrigatória essa vacinação e também não deve faltar recursos para o investimento no imunizante. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Inclusive, gente, em reunião com o Pazuello, governadores reclamaram da aparente arrogância de Dória ao anunciar a vacinação. Governadores como Ronaldo Caiado, de Goiás, Camilo Santana, do PT, do Ceará, não é? E até o tucano Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, demonstraram insatisfação com as falas, posicionamentos de João Dória sobre o uso da vacina chinesa Coronavac produzida em parceria com o Instituto Butantan. A questão, gente, sobre essa ânsia do governador de São Paulo, esse desejo politizado de aparecer como um líder, como uma liderança capaz, enfim, uma liderança diferente, na verdade atropela as coisas, tentando competir com o presidente Jair Bolsonaro, com o Ministério da Saúde, quando na verdade nem a vacina foi aprovada ainda. Então é preciso realmente ter um pouco de cautela em relação a isso. Os governadores têm razão e até não se sabe a que ponto vai chegar essa pressa do governador de São Paulo.
Já o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prevê que a vacina de Oxford deve começar a ser aplicada no Brasil no final de fevereiro. A declaração foi dada durante uma reunião com governadores. De acordo com o ministro, a imunização da Covid-19, desenvolvida pela Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, deve obter o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no primeiro trimestre agora de 2021. Diz ele: se isso acontecer, nós só vamos ter registro efetivo da AstraZeneca no final de fevereiro, mesmo que tenham chegado às 15 milhões de doses em janeiro. A Anvisa seguirá dentro dos seus critérios técnicos. Com certeza ela vai fazer o mais rápido possível, explicou Pazuello, e disse que os documentos da fase final de testes da vacina de Oxford serão enviados até o final de dezembro. Previsão de uso no final de fevereiro, disse Pazuello, para iniciarmos a vacinação, então, destacou ele. O ministro Eduardo Pazuello, que fez um pronunciamento falando a respeito da vacinação contra coronavírus no Brasil, quando garantiu que tudo está sendo feito e seguindo de acordo com o planejado pelo Ministério da Saúde. Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Por isso que o Programa Nacional de Imunização é um programa do Ministério da Saúde. Não podemos dividir o Brasil num momento difícil em que todos nós passamos essas dificuldades. O Ministério da Saúde acompanha a evolução de imunizantes para a Covid-19, são as vacinas, em passos acelerados, com total responsabilidade. São 270 produtores no mundo que estão desenvolvendo a vacina. Acompanhamos todos. O Brasil já possui atualmente mais de 300 milhões de doses de vacinas garantidas por meio dos acordos internacionais e nacionais, esperando a aprovação por parte da Anvisa. Estamos atentos a tudo o que acontece no mundo. Assinamos uma carta de intenções, esse memorando de entendimento, garantindo mais 70 milhões de doses da Pfizer, já iniciando em janeiro de 21, recebimento dessas doses. Ressalto aqui que qualquer vacina vai precisar comprovar sua eficácia, segurança e ter o registro da Anvisa para ser aplicada. Qualquer vacina que nós tenhamos acesso, fabricadas no Brasil ou importadas, que sejam disponibilizadas para nós e que tenha o registro da Anvisa, será alvo de contratação do governo federal. Não existe essa discussão. Isso aí é uma discussão criada. Todos no Brasil terão acesso à vacina. Todos aqueles que desejarem. Nós ofereceremos a vacina e vacinaremos aqueles que desejarem. Quero destacar também o empenho do nosso presidente Jair Bolsonaro diante dessa pandemia. Ele não mediu e nem mede esforços para que, junto com os demais ministros, governadores e prefeitos, alcancemos o mais rápido possível as vacinas e o atendimento a todo cidadão brasileiro. E atenção, gente, muito importante essa informação agora. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19, se tornou a primeira imunização a ter os resultados preliminares da fase 3 de testes publicados por uma revista científica. Os dados foram divulgados pela The Lancet, uma das principais publicações do mundo. Os resultados ainda preliminares, já que os testes ainda não acabaram, já haviam sido divulgados em novembro. A vacina mostrou eficácia média de 70,4%, com até 90% de eficácia no grupo que tomou a dose menor. Na prática, se uma vacina tem 90% de eficácia, significa dizer que 90% das pessoas que tomam a vacina ficam protegidas contra aquela doença. A publicação em revista científica significa que os dados dos testes foram revisados por outros cientistas e validados.
mas não quer dizer que a vacina de Oxford será aplicada imediatamente na população em geral. Para isso acontecer, ela ainda precisa ser aprovada pelos órgãos reguladores dos países interessados. Como vimos, no Brasil, a vacina de Oxford é uma das 4 que estão sendo testadas. Ao todo, 30 milhões de doses devem ser entregues até o fim de fevereiro e outras 70 milhões até julho. A previsão é que mais 110 milhões de doses sejam produzidas no segundo semestre de 2021. Boa notícia, então. A principal candidata a ser a vacina dos brasileiros contra coronavírus se tornou a primeira imunização a ter os resultados preliminares da fase 3 de testes publicados por uma revista científica. As disputas pelas presidências da Câmara e do Senado, gente, começaram a se consolidar após a decisão da Corte de barrar as candidaturas de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Alguns nomes já foram confirmados e há outros reverberando pelos bastidores, não é, do Congresso, da Câmara e do Senado. Aparecem já 10 candidatos para o comando da Câmara e 9 para o Senado. Na Câmara, veja se você conhece algum. Aparecem Aguinaldo Ribeiro, PP Paraíba, Arthur Lira, PP Alagoas, Baleia Rossi, MDB São Paulo, Capitão Augusto, PL São Paulo, Elmar Nascimento, DEM Bahia, Fábio Ramalho, MDB Minas Gerais, Fernando Coelho Filho, DEM Pernambuco, Luciano Bivar, PSL Pernambuco e Marcos Pereira, Republicanos São Paulo. Na Câmara, os seguintes nomes aparecem: Antônio Anastasia, PSD Minas Gerais, Eduardo Braga, MDB Amazonas, Eduardo Gomes, MDB Tocantins, Fernando Bezerra, MDB Pernambuco, Major Olímpio, PSL São Paulo, Márcio Bittar, MDB Acre, Nelsinho Trade, PSD Mato Grosso do Sul, Otto Alencar, PSD Bahia, Renan Calheiros, MDB Alagoas e Simone Tebet, MDB Mato Grosso do Sul. Tá aí os nomes, estão aí os nomes, não é? Você tem simpatia por algum ou tem horror a algum? O ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou a necessidade de estudos para a eventual implementação de um regime extraordinário temporário para a inserção no mercado de trabalho de 40 milhões de invisíveis identificados pelo governo durante a pandemia do coronavírus. Nós vamos continuar ignorando essa legião de brasileiros ou nós temos que, de alguma forma, numa legislação, reconhecê-los? É a nossa proposta do contrato verde-amarelo, afirmou Paulo Guedes ao participar de um seminário Supremo em Ação. Eles não conseguiram sobreviver com o quadro de legislação trabalhista existente, ou eles não conseguirão, eles foram excluídos. Então não vamos tirar direitos de ninguém na legislação trabalhista que existe aí. Mas pelo menos como é que a gente cuida deles? Será que precisamos de um regime extraordinário para eles por uns 2 anos? Nós temos que raciocinar sobre isso, completou Guedes. Em sua fala, Paulo Guedes destacou que a retomada econômica do país no pós-crise passa por dimensão jurídica, já que o governo mira a modernização de marcos regulatórios e a promoção de concessões e privatizações. Às vezes, uma questão que bate nessa dimensão jurídica sobe, para o Supremo e, dependendo da decisão do Supremo, são 10 anos de atraso ou 10 anos de evolução acelerada, disse Paulo Guedes, alertando sobre essa importância, não é, de todo mundo trabalhar para levar o Brasil para frente, adiante. E atenção, você acessa agora mais uma emocionante reflexão. Para assistir, clique no vídeo que está aparecendo e assista uma bela lição de vida no canal Reflexões. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.